aqui. Olha, nossa casinha tá fazendo um sucesso, viu, Lucas? Eu já ouvi muito, já ouvi coisa boa, já ouvi dicas também para colocar no cenário aqui, tô vendo tudo, tô lendo tudo também. Sério? Muito. Gente, que delícia vocês participarem dessa parte aqui do programa. Manda no nosso direct lá nas redes sociais, que está aí na sua tela, já Isso aí. acompanha. O programa está apenas começando. Espero que seu sábado não seja igual ao sábado passado, que seja melhor, que a gente leve informação, conteúdos, brincadeiras. Eu e o Lucas estamos aqui muito felizes Perfeito. em estar com vocês É nesse isso aí. sábado. E para aproveitar com o pedido de todo final de semana, chama todo mundo da sua rua, da sua família, os amigos, os inimigos, para acompanhar um pouquinho e ver um pouquinho de informação, coisa boa, tudo de forma leve. Porque Certo? aqui, na verdade, nós não temos um time, sim uma seleção, então bora! É E isso olha, aí. para a gente começar o que vem por aí? Agora, com muita informação, muita dica, bom dia, saúde! Ai, gente, hoje, Lucas, estamos diferente. Eu vim aqui na região de Mogi das Cruzes conhecer essa clínica. Até que enfim, né, doutora Ciana? Finalmente você veio à minha casa, hein? Ai, que delícia! Agora você tem que ir na nossa casinha Com também. certeza. Eu e o doutor Lucas estamos esperando você, Com hein? todo prazer irei. Então tá bom. E olha, para você aí de casa, vamos começar a falar de um assunto que nós amamos, mulheres principalmente. Nós temos a queda hormonal, que nós sabemos que isso acontece com todas nós mulheres, e também temos problema com a balança. E a doutora Cian, nossa colunista, vai contar para você aí um pouquinho por que isso acontece, doutora Cian, com as mulheres principalmente, né? A partir, Uhum. assim, por exemplo, dos 30 anos, por exemplo. Pois é, Flavinha, a dor de muitas mulheres aí, né? E eu tenho certeza que vocês aí de casa vão se identificar com essa cena. Sabe, eu sempre falo, Flávia, que quando a gente é jovem, adolescente, a Sim, gente decide, hoje eu não vou comer o pão. Amanhã o que acontece? Mais magrinhas, mais sequinhas, a gente fica até com aquela barriguinha mais negativa. desinchada, né? Exatamente. Já a partir dos 30 anos é só a gente passar pelo mesmo pão, que parece que 10 quilos vem tudo para cima da gente, acumula mesmo, é difícil de perder e além disso parece que eles multiplicam. Meu Deus, nem me fala. Pois é. E ainda tem aquelas mulheres que treinam como se fosse para um triatlo e o Sim, resultado é como se fosse uma mulher que só caminhasse dentro de casa. Fora essa dificuldade de perder peso, ainda vem a flacidez para ajudar a gente, né? isso. Eu falo que é aquela síndrome do Bob Esponja. A gente vai ficando com a cinturinha maior, mais quadradinha, em compensação vai perdendo braços, né, e pernas também, tudo ficando fininho. Isso. E muitas vezes não é culpa nem do seu personal da academia e nem da sua nutricionista. A gente sabe que a alimentação e atividade física faz parte, não tem como não estar dentro do nosso tratamento, Claro. mas o emagrecimento é muito mais complexo, ele vai além do que esses dois pilares. E um desses pilares é justamente a queda hormonal, Flávia. E me fala uma coisa, além dessa parte aí que nós vamos passar, que é a queda hormonal, por que que se torna difícil realmente nessa fase a perda de peso, doutora Sena? Porque eu vou dizer para você, gente, como que é difícil nós perdermos peso a partir dos 30, eu acho que vai. E a partir dos 40 é mais difícil ainda. Exatamente, parece uma missão quase que impossível, É, né? bem isso. A gente tem que entender que a testosterona, progesterona, estrogênio, precisa decorar todos esses nomes, apesar deles receberem o nome de hormônios sexuais, eles vão muito além do que a função do desejo sexual, como a gente conversou nos programas anteriores. Eles também participam do quê? Da distribuição da gordura corporal, manutenção da nossa massa muscular. A progesterona, por exemplo, ela participa do quê? Do metabolismo de gordura e transforma essa gordura em energia. O estrogênio, que começa a cair no nosso corpo, o que acontece? Estimula a produção de células de gordura. E não é uma produçãozinha qualquer, é a produção. Uhum. Fora isso, a resistência insulínica, que sobe a própria insulina, e a insulina é um hormônio que aumenta o nosso apetite, aumenta a nossa compulsão, e infelizmente não é só de cenoura, alface, pepino, mas é justamente das guloseimas, não é verdade? Sim. Ah, Fora isso, o mau humor, a nossa irritabilidade, nosso estresse aumenta um outro hormônio chamado cortisol.
O cortisol, assim como a insulina, Flávia, ele também faz o quê? Armazenamento de gordura. Ó que maravilha! Nossa. Principalmente aonde? Onde a gente mais ama. Regiãozinha abdominal. E vai mais, viu? Além de tudo isso, de toda essa bagunça que eu comentei com vocês, ainda vem a indisposição. Se a pessoa já está cansada para ir trabalhar, para se arrumar, para sair, quem dirá para treinar? Gente, é tudo real. E, inclusive, eu queria até te perguntar, que provavelmente você aí de casa deve estar se perguntando, por que que nesse decorrer desse tempo, a parte da gordura, a gente percebe que é na barriguinha e nas costas também. Aumenta, né? Ai, Bem gente. na nossa região central, né? Parece Não maldade, sai, né? gente. Nossa Senhora! Bom, Flávia, primeiro, quando o nosso metabolismo vai ficando mais lento, é porque é uma defesa do nosso organismo. Tá. Toda vez que falta alguma coisa dentro do seu corpo, seja hormônio, seja nutriente, seja vitaminas, o seu corpo não quer que você se prejudique. Então, o que que ele vai fazer? Estocar gordura, porque é uma forma de guardar energia para o futuro. E por que na região abdominal? É a região onde a gente concentra o quê? Os nossos órgãos vitais. Sim. Assim como você aí de casa não quer trabalhar em vão, produzir gordura também é um trabalho difícil para o nosso corpo, que ele não quer distribuir assim à toa. Uhum. Então, aquelas pessoas que têm esse problema de emergência, faltando alguma coisa dentro do seu Vai parar organismo, ali. exatamente, e muitas vezes nem adianta ficar usando as canetinhas emagrecedoras, tá? Muitas vezes não dão resultado, ou se dão resultado, não é aquele 100% que poderia estar acontecendo. Acontecendo. E outra coisa também, doutora, e isso você melhor que ninguém pode me dizer e dizer para o pessoal de casa. Provavelmente você deve ouvir muito isso no seu consultório. Por que que muitas mulheres deixam de fazer, por exemplo, a reposição hormonal pensando que engordam? Pois é. Isso é um mito? É verdade? Conta pra gente. Reposição hormonal não engorda. Ele não é um tratamento emagrecedor, ele faz parte de todo esse pilar final, né? Ele melhora o seu metabolismo, ele melhora a nossa disposição, nossa energia, nosso humor, mas ele não é exclusivamente para emagrecer ou por usar ele você vai engordar. Se você está em reposição hormonal e está ganhando peso, outros pilares devem ser avaliados. Será que a dose está certa para você? Será que a associação desses hormônios é o ideal? Porque eu recebo muitas mulheres, Flávia, eu faço já reposição hormonal. Ah, sim, de quê? De estrogênio. Não. Tá, e a testo e a progesterona, cadê? Outra coisa para a gente avaliar, seu sono, seu intestino, seu humor, como eu mencionei, suas vitaminas, seus nutrientes. Não tenham medo desnecessário. A reposição hormonal previne sim a obesidade, claro, associando os hábitos saudáveis também. Sabe, Flávia, eu quero trazer uma coisa aqui que é muito legal da minha profissão. Sim. Eu, como médica, eu consigo ter uma relação muito especial com as minhas pacientes, principalmente nesse lugarzinho aqui, Ai, tão né? Todo gostoso. aconchegante, Ai, e a é. gente bate um papo muito gostoso. A consulta é demorada, justamente para as mulheres se sentirem libertas aqui Sim, dentro. para E poder elas, ficar à vontade, né? exato, e elas me contam tudo, profissional, pessoal e tudo mais. E quando uma mulher vem para emagrecer, Sim. sabe o que eu sinto, Ok, Flávia? conta pra mim. Que vai muito além do peso. Elas buscam se reconhecer novamente, de perder a vergonha pelo corpo. Muitas, Flávia, têm vergonha de se olhar no espelho, de namorar o marido, de que o marido abrace por causa das gordurinhas delas, de colocar aquela roupa. Então, quando a pessoa vem aqui para emagrecer, na verdade, ela vem para resgatar a sua autoestima e a sua felicidade em viver. Ai, que lindo, e é verdade, né? Sim. E olha, agora, daqui a pouquinho, também tem aí a nossa beleza revelada, né? Que a gente quer Vamos resgatar deixá-la isso, mais né? linda ainda. E olha, quero agradecer, Eu adorei que vir agradeço. conhecer a Harmonias. Será sempre bem-vinda. Maravilhosa a clínica, gente. E agora, doutor Lucas, é com você aí no palco. E para a gente começar o Bom Dia Saúde, vem chegando a doutora Vanessa Cairoli com um dos temas super relevantes que tem muito mito e muita verdade. Confere aí.
E muito bem-vindos, ó, retornei e pagando promessa. Doutora Vanessa Cairoli, de novo aqui com vocês, tirando dúvidas, porque a gente recebe as dúvidas e transfere para os nossos profissionais, tá? Então hoje a gente trouxe ela de novo para falar um pouquinho mais sobre os hormônios. A Flávia já estava aqui fora perguntando sobre consulta grátis de novo, para você ter essa noção. Aqui é assim. E ela já tem uma pergunta para fazer para a doutora. Primeiro, doutora, obrigado por ter vindo de novo. Obrigado eu pelo convite, Lucas e Flávia. A gente está sempre Ai. aí à disposição. Eu amo quando você vem. E o que você tinha para perguntar para ela? Não. Agora tá liberado. Porque, só para dar um spoiler, no outro programa o Lucas falou sobre o chip da beleza. Então, eu gostaria de saber, assim, o que é, na verdade, o chip da beleza? A gente fica mais bonita ou isso é um mito? Eu tenho um colega médico que ele diz que treino fofo e alimentação porcaria não cresce músculo em ninguém. Muito bem. Então, sem alimentação e sem treino, não tem Nem Não tem jeito. magia. nenhum. Não tem magia. Não existe, É, não não é tem. magia. Tem que ter um esforço, né? No outro programa a gente tinha conversado um pouquinho sobre hormônio, câncer, enfim, hormônio bioidêntico, hormônio não bioidêntico. O chip da beleza, ele é bem confundido com o método contraceptivo, né? Os métodos contraceptivos de longa duração, eles podem ser usados também no braço, né? Tá. A gente tem um método contraceptivo de longa duração, que ele é usado no braço, né? O nome comercial dele é Implanon, os Implanon. pacientes sabem. E é muito confundido esse método contraceptivo de longa duração, Sim. que é um Implanon, com o chip da beleza. Chip da beleza não existe, né? Isso daí ficou por causa da Hebe Camargo, né? Uhum. A Hebe Camargo, quando começou a reposição hormonal com o professor Elcimar Coutinho, há muito tempo atrás, um repórter foi perguntar por que ela estava tão bonita, né? Qual era o segredo da beleza? E aí ela falou, eu uso o chip da beleza. É isso aí. Ela deu um nome, apelidou, né? Ela apelidou a gestrinona, que é um hormônio sintético, anabolizante, não é um hormônio bioidêntico, tá? E como todo hormônio sintético, ele tem os seus riscos, mas tem os seus benefícios. Vou dar alguns exemplos, só para a população poder entender Tá. como, para que serve um, para que serve outro, né? A gente tem uma senhora de 70 anos que caiu, teve uma fratura de fêmur, e aí ela precisa recuperar essa massa muscular rápida, né? Uhum. Ela precisa de ajuda para uma recuperação mais rápida. Tem uma indicação para usar um anabolizante sintético, Isso. não a gestrinona, não o chip da beleza, mas existem outros que podem ajudar nessa recuperação mais Ok. rápida. A gestrinona propriamente dita, que você está me perguntando, que a Hebe Camargo chamou de chip da beleza, Sim. né? Ela tem uma indicação específica, tá, Flávia? Ela tem uma indicação para tratar as patologias que são de estrogênicas, de estrogênio em excesso. Quais são? Endometriose, né? Que nós já falamos sobre esses temas. Maravilhoso. A disforia, né, pré-menstrual, a tensão pré-menstrual exacerbada, tem até um CID, a tensão pré-menstrual hoje em dia, de tão importante que é, né? Uhum. Tem paciente que realmente tem surto psicótico perimenstrual, né? Uau. Então, são patologias que são dependentes aí do estrogênio. Então, a gestrinona, ela entra para tratar esse tipo de patologia. A gestrinona é um fármaco, é um hormônio anabolizante sintético, derivado da progesterona, e usado na dosagem adequada e com a indicação adequada, ela é Ela dá ótima. bom. Isso. Ela dá bom. Agora, o que acontece é que ela tem um efeito colateral, Uhum. né? E esse efeito colateral é muito usado em academia para ganhar massa muscular, né? Como todo bom anabolizante sintético, ele aumenta a síntese de proteína e faz com que você ganhe massa muscular mais rápida. Por isso que ela é chamada de chip da beleza. Mas digo e repito, tem tudo a sua indicação, Perfeito. Tá né? vendo? É isso Tem mesmo. que ter muito cuidado. Não há necessidade de você usar um produto desse se você não faz nem o básico. Você tem que partir do básico.
alimentação E e exercício treino. Não é físico. isso, doutor Não, Lucas? eu já tô tentando colocar isso na cabeça da Flávia, ó. A gente tem- consegue. E Um você dia. usa o consegue. chip da beleza, Tem um né? dia. A Ó, gente consegue. eu ainda não entrei nisso, eu ainda tô no treino fofo e na dieta mais ou menos. Mas a gente vai fazer o possível, não é? Eu acho, doutora, a forma que você explica, até a maneira fácil de entendimento, é essencial hoje em dia, porque o que eu vejo no consultório é assim, não só da parte feminina, mas da parte masculina também, que quer esse meio caminho, o atalho para alcançar uma musculatura legal, ou para emagrecimento, e aí tudo se tornou chip da beleza. Tudo virou chip da beleza, e independente do que se coloca, é o chip da beleza, Sim. seja para tratamento ou para o estético. Então, é maravilhoso você estar aqui e esclarecer isso. Implante é uma forma da gente dar um fármaco, um medicamento para uma pessoa. A gente pode pôr qualquer coisa nesse implante, né? Então, você pode usar esse medicamento de outra forma. Os hormônios bioidênticos, eles podem ser de uso transdérmico, eles podem ser de uso oral, né? Mas eles podem ser na forma de implante também. Então, a gente tem que separar o que é um implante, que é usado no subcutâneo, é uma forma de dar um fármaco. Sim. Nem todo implante é um chip da beleza. É isso aí. Perfeito. Certo. E para a gente concluir, só, Lucas, falando em a questão de alimentação saudável, a Friends Foods está conosco hoje, né, gente? Perfeito. Com esse suco tão saboroso. Já casou com o assunto. Olha, zero açúcar, zero adição Vou experimentar tudo. todos. É tudo Pode natural. experimentar, todos naturais. E assim, super geladinho, cai super bem. É isso aí. Então, quer saber um pouquinho mais sobre a doutora também? As redes sociais delas vão estar aqui embaixo. Pode perguntar, a gente está à É isso aí. disposição. Entra também no Instagram do Programa em Dia e do Friends Food, tá bom? É isso aí. E agora vem chegando no Bom Dia Saúde, Dr. Frederico Maia. Estamos iniciando agora Frederico Maia, o endocrinologista que vem sempre trazer os melhores assuntos para a gente aqui, você aí de casa. E hoje o nosso assunto é um dos assuntos que está aí em auge, até pela questão da Yasmin Brunet, que vocês viram aí, muitas situações parecidas acontecem. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, agora vai ser esclarecida. Tudo bem, doutor Frederico? Tudo bem, Flávia? É muito prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada, viu? E hoje o nosso assunto vai ser sobre lipedema. Na verdade, doutor Frederico, eu gostaria que você explicasse. Primeiramente, antes da gente entrar no que é, causa, sintomas, o lipedema ele é considerado um problema vascular? Lipedema é um assunto muito importante realmente para a gente Demais, trazer, né? Cada vez sim. mais frequente no consultório, a gente tem atendido inúmeras mulheres, né? Principalmente com esses casos. E aí a gente já entende que ele não é um problema exatamente só vascular, quando a gente entende do porquê das mulheres serem muito mais acometidas do que os homens. Né? Tá. Você já viu homem com lipedema? Não. Né? Muito mais raro. Por quê? Porque é uma doença de predominância estrogênica, do hormônio feminino. Então, ou seja, não é só uma doença vascular, ela tem um comprometimento de microvasculatura. Então é muito comum nas mulheres com lipedema, além da dor, da sensibilidade aumentada nas pernas, né? A gente ter as chamadas aranhas vasculares, os hematomas muito frequentes, são mulheres que, né, sempre estão machucadinho, qualquer coisa que bate já fica aquele roxinho. Exato, então realmente tem um componente microvascular. Não é uma doença vascular propriamente dita, Tá. né? Mas é uma doença do tecido adiposo, da gordura. Então é uma doença da gordura inflamada. E quando que a gente entende, então, o que é, na verdade, o lipedema? Quando a gente olha essa mulher e ela tem uma desproporção, né, importante da gordura inferior, né, da parte inferior do corpo com a parte superior. Né? É aquela famosa magra de janela, né? Agora eu brinco que é magra de consulta online. Ah, né? é? Então, quando você vê a paciente só daqui para cima, né? E aí você vai olhar, na verdade, ela fala, não, tenho muita gordura, o colote, o quadril, né? Eu acumulo muito na minha perna até o joelho, né? Então, a gente vai olhar e tem uma desproporção muito grande entre a parte superior e inferior. Isso é o quadro mais comum, né? Que acomete ali, então, quadril, região de culote, infraglúteo, né? E que parece muitas vezes uma celulite. É muito comum a mulher falar, né? Ah, eu tenho muita celulite. Quando a gente vai olhar, ela Não tem é. dor, ela tem sensibilidade aumentada, ela tem nodulações, então é um aspecto nodular, mais inflamatório mesmo, que você sente. Muitas vezes ela fala, né? Eu aperto, né? Fica aquela manchinha clara, né? Então, ou seja, é um processo inflamatório crônico, né? De base genética, associado a um componente, né, vascular
e hormonal. Então, muito mais frequente nas mulheres, né? E que se caracteriza por essa desproporção de gordura entre a parte inferior e superior. Ah, mas não pode acometer os superiores? Pode Pode. também. Ah, Mas pode. são, pode, Braços, por pode. Atendi exemplo. essa semana, né? Inclusive, anteontem atendi uma paciente com, né? Inclusive em braço, né? Então, dos Uau! dois lados. Então, assim, o mais comum é culote quadril. Né? A Tá. gente tem então um acometimento até o joelho, onde a gente vê um aspecto de casca de laranja, aquela pele mais enrugada, nodular, né? Uhum. Dolorosa, né? A gente tem a parte inferior, né? E também o sinalzinho clássico lá no tornozelo, onde a gente vê, né, um sinal chamado de cuff, onde a gente tem então, né, como se fosse um anel formando ali uma alteração, né, frente ao inchaço, a retenção que a gente percebe. A gente vê que é um inchaço duro, não é um inchaço que deprime, né? A gente tem um sinal Tá. clássico, né, no exame Sim, clínico, que é o sinal do cacifo, né? que aí se aperta, fica aquela, Exato, fica né? aquela bolinha, Isso, afunda, fundinho. né? Por Tá. quê? Isso vem de gasife né, do grego, quer dizer boca de sinuca, né? Fala a respeito, né, de Sim. caçapa, né? Isso, é Então, né, verdade. é como se fosse o buraquinho da caçapa, né? Então, nesse sinal do cacifo, a gente não observa isso no lipedema, Tá. né? Pelo contrário, pode ter sensibilidade aumentada, pode ter dor na palpação, né? Então, é um aspecto mais nodular. Então, com base nesses critérios, é uma paciente que às vezes tem hiperelasticidade, né? Então, a gente vai Olha. somando esses fatores Tá. clínicos para estabelecer o diagnóstico. E depois de estabelecido o diagnóstico, como é feito, por exemplo, o tratamento com essa mulher que tem, ou na verdade sofre com lipedema? O diagnóstico é importante a gente reforçar então que ele é um diagnóstico clínico, né? Ok. Ele pode ser feito no médico clínico, no endocrinologista, na ginecologista, que olha muitas, né, mulheres o dia todo, no cirurgião plástico, no vascular, né? Então todos esses profissionais estão envolvidos tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né, dessa mulher. E aí é importante a gente lembrar que a parte estética, muitas vezes que é o que incomoda grande parte das Sim. mulheres, a gente não deve acelerar a busca por um tratamento estético logo de cara. Como é uma doença inflamatória do tecido adiposo, da gordura, a gente precisa cuidar primeiro dessa inflamação. Isso Tá. começa na dieta, né, trazendo hábitos saudáveis, evitando açúcar, ultraprocessados, né, uma dieta com Uhum. base de industrializados. Então a gente tem hoje estudos que mostram o benefício de dieta cetogênica, de dieta mediterrânea, que tem um efeito antioxidante nessas mulheres, né? Da suplementação, onde a gente vai usar a via oral, ou principalmente as mais adequadas, que são a suplementação injetável, né, onde a gente faz alguns suplementos que estão relacionados com esse benefício, o resveratrol, o ácido alfa-lipoico, Tá. né? Então a gente tem substâncias que auxiliam nesse processo inflamatório. Então, a partir disso, e hoje também, por exemplo, com a tirzepatida, que é uma medicação muito utilizada para perda de peso, né? Hoje, dentro das canetas, né, que são Sim, usadas no emagrecedora. emagrecimento, ela não só emagrece, mas ela tem 2 hormônios. Ela tem GIP e GLP-1, diferente do tradicional Ozempic que a gente tem no mercado, Uhum. né? O Wegovy, semaglutida, né, que é o mais tradicional. Tá. A semaglutida é só um hormônio, GLP-1. Quando a gente olha a tirzepatida, que é o Mounjaro, a gente tem GIP e GLP-1. E esse componente GIP é o que age na gordura, porque a Uau. gordura não tem receptor de expressão para GLP-1. Tá. Então, por isso, né, Mounjaro vem se mostrando muito mais eficiente nessas pacientes com lipedema do que, né, o próprio Ozempic. Gente, por mim eu continuava esse assunto, hein, doutor Frederico? Eu vou te dizer, o que muitas mulheres hoje buscam é conteúdos de informação, principalmente, Sim. que foi, na verdade, descoberto recentemente o lipedema, né? Aí é um ponto bem interessante, né? Não foi descoberto recentemente. Não Ele foi. entrou para o CID, Código Tá. Internacional de Doenças, recentemente, né? Tem em torno aí de 1 ano, né, que isso aconteceu, mas, né, ele já é descrito há mais de 40 anos, né? Gente, tá vendo? Então, Eu já pensava que era de agora. a questão é a gente entender que aquela mulher que que mesmo emagrecendo, aquela gordura continua nas pernas, continua incomodando, continua com sensibilidade, porque não basta perder peso. Perder peso para a mulher que está acima do peso e tem lipedema é fundamental. Vai melhorar muito o lipedema também. Mas no momento que seja uma mulher mais magra, que seja uma mulher já com perfil magro, ela também pode ser acometida pelo lipedema. Nós temos alguns casos, né, em Sim, tratamento justamente nesse cenário. com certeza. Gente, se você sofre com lipedema ou conhece alguém, olha, já aproveita, passa o arroba aí do Dr. Frederico,
que ele é especialista também nesse assunto, viu? Então, muito obrigada, Foi um doutor. prazer. E Até na o próximo. próxima vamos falar sobre um pouquinho de processo de emagrecimento Com aí. certeza. E eu espero você, hein? Perfeito. Vai ser um prazer. Grande Combinado. abraço. Eita, minhas amigas, que agora eu trouxe ela, que vai falar de um assunto que nós mulheres amamos. Não só o emagrecimento, mas também os nossos cabelos, os cuidados. Olha só, canetas emagrecedoras versus queda capilar. Agora com vocês, doutora Márcia San Juan. Gente, que delícia! O Bom Dia Saúde de hoje recebe a nossa colunista, doutora Márcia San Juan. E olha que eu vou dizer, essa mulher, além dela ser uma médica tricologista, ela tem N conteúdos aqui, que a gente faz um bate-papo nos bastidores. E, inclusive, hoje, o nosso tema, olha só, está aí o boom do mercado, as canetas emagrecedoras. E, claro, que com elas vem também algumas situações que não são tão legais, como a perda, né, de cabelo, a queda capilar. E eu vou falar com ela para a gente saber se existe alguma técnica ou uma dica que ela pode nos dar para esse processo. Tudo bem, doutora Tudo Márcia? bom, Flávia? Prazer estar aqui gravando com você de novo. Prazer o meu, né, de receber você e ter sempre uma aula aqui com a gente. Obrigada. Márcia, então, para a gente começar justamente essa questão, né, das canetas emagrecedoras, a gente sabe que nesse processo de emagrecimento, às vezes nós temos um déficit de vitaminas, minerais, e dentro disso também podem acontecer a queda capilar. Com Por que certeza. isso acontece? O que a gente pode fazer aí dentro do seu conhecimento para ajudar nesse processo, né? Flávia, tem duas questões sobre as canetas emagrecedoras. Uma é a própria droga, que eventualmente, por exemplo, o Ozempic, ele tem um fator de potencializar a queda capilar, e não só a capilar, né? A queda da face também, porque a gente vai derretendo. Hoje a gente tem a Faces Ozempic, né? Que é muito famosa entre as pessoas que estão usando aí no mercado. E a outra coisa, o Mounjaro já não tem tanto essa característica de perda de cabelo por causa da droga, mas sim por causa da diminuição repentina de ingesta de micronutrientes. Então, a principal dica que eu tenho é a reposição. Como que a gente repõe proteína? Comendo whey, tomando, por exemplo, as soluções injetáveis, onde você vai usar precursores de proteína, sais minerais, vitaminas, e tudo isso vai potencializar para não deixar seu organismo sentir tanta deficiência, né? Que a deficiência fique mais com gordura, açúcar e ultraprocessados. E isso vai fazer realmente o seu cabelo brilhar. Mas um pouco pode ser que sinta. O que é normal? Durar até 3 meses, tá? Começa geralmente 3 meses depois da dieta, quando você já tá bem mais magrinha, e ele vai durar até 3 meses. Se não acontecer uma melhora da queda de cabelo em 3 meses, é bom procurar um médico tricologista para ele te ajudar, porque alguma coisa a mais pode estar acontecendo. Acontecendo isso, então vamos lá. Depois de 3 meses, continuou essa queda permanente. Aí, o que é legal, por exemplo, ela chegando no seu consultório, qual é o possível tratamento que você pode iniciar para que não aconteça tanto essa perda capilar? Flávia, a gente sempre começa com a desinflamação. Toda queda de cabelo é inflamatória, gente. Qualquer alopécia que a gente chama, que é a perda dos cabelos, ela é inflamatória. Então, a primeira fase do meu tratamento é sempre agir na dieta e agir no intestino. E para isso nós temos um pool de medicações que podem ser injetáveis, intramuscular ou endovenosas. Via oral absorve pouco por causa da desbiose, porque esse intestino ainda está em processo de recuperação, até porque você emagreceu demais e você perdeu muito micronutriente. O muco do intestino acaba sofrendo e você pode ter o que a gente chama de leaky gut, que é um intestino hiperpermeável. Então a gente vai balizar essa dieta, vai repor nutriente ou injetável, ou endovenoso, ou intramuscular, e depois eu vou entrar com pulvo e oral. Outra coisa que é muito boa são suplementos que eu vou formular dependendo do seu caso, que vão também repor os micronutrientes do cabelo, principalmente proteína. Proteína é muito importante a gente comer e a gente tomar, e a gente não bate a meta diária de proteína, né? A meta diária é 1,2 gramas por quilo de peso. Então, a pessoa que pesa 100 quilos tem que comer mais ou menos 120 gramas de proteína. Não é carne, é proteína. Proteína. Um bifinho de 100 gramas tem mais ou menos 26 gramas de proteína. Um ovo tem 6 gramas, então é bastante que a gente tem que comer. Sim. E quando a gente emagrece, a gente não come quase nada disso, né? Verdade. Você imagina o tanto que a gente perde de proteína. E a haste do cabelo é feita de proteína, então a gente vai precisar repor, vai precisar tomar whey, vai precisar repor com suplemento via oral também. Então eu tenho que tratar tudo isso.
A outra coisa que eu faço é ancorar esse fio no cabelo, né? Como que a gente faz isso? Através de procedimentos capilares, onde eu vou banhar o meu folículo piloso com ativos e medicações para que ele não caia e para que ele consiga crescer forte, né? São procedimentos capilares. É mais ou menos 40% do meu tratamento. Gente, é muito conhecimento, né? E é muito legal falar desse assunto, porque como nós estamos nessa era, não só das canetas emagrecedoras, mas sim para quem está no processo também, por exemplo, pós-bariátrica, Sim. ou também no processo de emagrecimento de outras fases, outras fórmulas aí, ou a dieta aí cetogênica, jejum intermitente, né, doutora Marcia? Até quimioterapia, né? É, até a químio. Isso. E é sempre importante procurar um especialista, caso você tenha passado aí dentro desse processo que a doutora Márcia passou. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode acessar as redes sociais da doutora Márcia, ter um bate-papo lá com a equipe dela, com certeza ela vai te atender com muito carinho. Passa suas redes sociais pra gente, doutora Eu vou Márcia. deixar aqui para vocês todas as minhas redes sociais, pode entrar em contato comigo que eu mesma te respondo. Então é isso, muito obrigada, viu? Nada. E no próximo programa tem mais, né? Tem mais. E para a gente continuar após Bom Dia Saúde, esse quadro de tantas informações relevantes, vamos continuar falando dos cuidados que temos que ter diariamente. E pensando nisso, eu apresento para vocês a linha do Renascimento Óleos Essenciais. Para começar, ele é 100% natural. Ele é pioneiro em aerosol, que facilita até mesmo o manuseio. E olha que não para por aí. Além de todos esses benefícios, você tem sabonete líquido, tem também o In Natura, que é só pingar umas gotinhas no seu difusor em casa. Já tá pronto aí aquele cheirinho de olhinho essencial natural. E para dar aquele glow na nossa pele, olha, diminuir linhas finas, é o famoso óleo rosa mosqueta. Então aproveita, acessa aí as redes sociais que você tem todas as informações que você precisa. A magia dos óleos essenciais como você nunca viu? Renascimento. Muito bom, né? A gente dividir um pouquinho sobre as informações. Eu amo esse quadro porque, de novo, sou suspeita, é a minha área. A Flávia já sabe o que eu vou falar, mas eu gosto mesmo que entre informação aí para o pessoal de casa e vocês utilizam da forma correta. E agora, Flavinho, o que vem? Gente, agora vem mulheres empoderadas, mulheres empresárias e não só mulheres. Vem aquele quadro Na Trilha do Sucesso. Hoje, na Trilha do Sucesso, temos um cenário mais que especial. Viemos aqui em Moema conhecer a Lushk, uma loja da nossa parceira, apresentadora Cris Lidório. Vamos falar sobre as tendências, conforto e o que o sapato interfere na nossa autoestima. Acompanhe tudo com a gente, porque no último episódio falamos sobre o Oscar, sobre o carnaval. E aí, vamos trazer para vocês tudo de melhor que rola no mercado dos calçados com Cris Lidório. Pois estamos nesta loja maravilhosa, cheia de muito estilo, elegante, luxuosa, Lushk. Agora sim, minha amiga, pergunta que não quer calar. Como que você começou a empreender no ramo dos calçados, minha amiga, e montou essa loja extraordinária? Conta pra mim! Claro! Olha só, a Lushk nasceu num momento muito particular, onde eu vim de um pós-maternidade, né, de um pós-parto ali, em que eu havia tido um hiato na minha vida profissional por conta da gravidez, da minha gravidez gemelar, que eu tive que parar 100% com todas as minhas atividades profissionais. E quando minhas crianças já estavam com 1 ano e meio, foi quando eu tive um novo start de que eu precisava refazer a minha carreira profissional. E aí, o momento não era mais de voltar ao que eu fazia, e sim começar algo novo. E a Lushk veio deste momento, porque eu quis sempre trabalhar com calçado, é a minha paixão. Eu começo, como vocês sabem, o meu look pelo calçado,
e a ideia surgiu deste momento. Gente, eu falo que sempre a gente tem uma virada de chave com a chegada da maternidade. E Lustic, gente, traduz, amiga, o seu interior aqui nessa loja, né? Porque a gente sente em cada detalhe, em cada espaço da loja, você sente o seu conceito, o seu glamour, a sua elegância. Então, parabéns pelo esse espaço maravilhoso que você está proporcionando aqui em São Paulo. E, claro, não deixe de vir visitar, porque aqui, gente, quem procura elegância, sofisticação e conforto, o local é aqui. Olha, a Lustic trabalha com 3 pilares para manter uma qualidade ideal. Primeiro, matéria-prima, onde nós trabalhamos com materiais nobres, em que o couro legítimo é a matéria-prima principal, além de materiais naturais, como palha, vime, enfim, todos esses materiais que conferem aí um produto de melhor qualidade. Além disso, temos também um design autoral, um design diferenciado que vai fazer com que se tenha conforto e estabilidade. E para finalizar, o acabamento, que precisa ser sempre impecável para que a cliente use de forma confortável e sem perder a essência Lustic. Nossa, gente, então tem uma engenharia. A gente olha o produto pronto, a gente fala, coisa simples, mas tem uma engenharia gigante atrás de um calçado quando a gente coloca nos pés e fala, puxa, isso aqui eu senti super confortável. Mas então tem toda uma dinâmica aí. Conta um pouquinho sobre essa engenharia. É porque a gente precisa que o calçado, ele mantenha a estabilidade do corpo. Então eu preciso fazer com que esse calçado suporte peso de forma linear. E isso é o diferencial do conforto. Quando eu tenho bases mais alargadas, quando eu tenho um salto que ele vai ter ser um pouquinho mais largo na base, isso vai fazer com que eu tenha maior estabilidade e com que a pressão no pé fique distribuída, não fique só no peito do pé. Gente, eu tô chocada. Tudo isso, gente, pra gente colocar um calçado nos pés e se sentir confortável, de qualidade, claro, aqui, né, amiga? Exato. Subir essa nossa autoestima, porque eu acho que o sapato faz muito bem esse papel. Gente, engraçado, né? Eu cheguei com uma roupa e com um sapato. Quando a Cris me viu, falou, não, gente, para tudo, essa loja aqui, né, merece um outro cuidado. Então, colocamos uma outra saia e, gente, dá uma olhada nesse sapato aqui. Olha só. O glamour, o conforto, porque é assim que eu tô me sentindo. Super confortável, com um sapato Lustic. E além do mais, né, gente, com a autoestima lá em cima, glamurosa e toda poderosa. Esse é o poder que o calçado tem, de transformar o look e mexer exatamente com a sua autoestima. Perfeito, gente. E agora vem chegando ela, Ana Ferreira, falando sobre a despigmentação a laser. Você já conhece? Então, bora lá. Gente, eu falei para vocês que ela iria voltar. E eu sei que nós mulheres, às vezes, realizamos alguns procedimentos no qual a gente até mesmo se arrepende, principalmente a micropigmentação de sobrancelha. Vai ficando mais envelhecida, a tonalidade, enfim. E hoje nós sabemos que tem meios de fazer a remoção do que não ficou bom. Então eu trouxe ela, Ana Ferreira. Que bom estar aqui de novo, falando de um assunto tão polêmico, então é tão atual, né? Porque atrapalha a autoestima de algumas mulheres, né? Um procedimento antigo que não traduz mais a personalidade dela. Então, que bom que temos agora a tecnologia e o laser veio para ficar. Agora, primeiramente, a pergunta, né? A despigmentação e seus riscos. Tá. O laser, assim como qualquer procedimento estético, né, existe o risco, mas você consegue minimizar se você, né, procurar um profissional habilitado, né, que use uma tecnologia com a Anvisa, por exemplo, e que siga ali os protocolos rígidos para que se faça uma despigmentação segura. E quais são os principais? Por exemplo, a gente sempre gosta de frisar os benefícios, né? A gente já tem a noção aí que a gente, de repente, não tem mais aquele aspecto que nós inicialmente faz, a sobrancelha fica bonito, né? Ou a pessoa errou. Quais são os principais benefícios iniciais da despigmentação?
Tá, a despigmentação, a laser, ela vai permitir que você faça um procedimento novo com um resultado mais natural. Porque quando ela tem um procedimento antigo, ou muito escuro, ou com um formato de design errado, a gente não consegue fazer por cima, né? Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, é preciso despigmentar para poder renovar. E hoje, a nanopigmentação, a gente consegue resultados lindíssimos, mas por isso precisa despigmentar. E me fala agora, gente, eu tenho certeza. Olha, minha amiga, você vai perguntar, ela tá falando, mas quantas sessões que a gente consegue já ver, por exemplo, um resultado até mesmo dessa questão do pigmento, para diminuir, para ficar mais claro, para até mesmo iniciar um outro procedimento como a nano, por exemplo. Tá? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? As imagino. pessoas impacientes, querendo remover, às vezes, procedimentos de anos e que foram feitos um em cima do outro, quando, na verdade, a gente não tem essa resposta, tá? Cada organismo reage a uma forma diferente ao protocolo, né, ao laser, e também tem outros fatores que interferem, como, por exemplo, a matéria-prima do pigmento, qual foi a densidade da pele que ela atingiu, né, ou até o próprio organismo, né? Como que funciona, né, o laser? A gente vai disparar o laser no pigmento e ele vai fracionar esse pigmento em várias partículas que vai ser depois eliminado no nosso sistema sanguíneo. E aí existem pigmentos que são feitos de outras matérias-primas que são mais difíceis de tirar, outros são mais fáceis. Então eu prefiro sempre avaliando aí a evolução em cada sessão e não prometer, porque a gente nunca sabe se é uma, ou se é duas, se é Sim. 3, se é 10. E a questão, assim, de intervalos de sessões? Pode ser feita uma atrás da outra, ou tem intervalo? E o pós desse procedimento é tranquilo? O pós é tranquilo, fica obviamente inchado no primeiro dia, né? Mas nada que um gelo a gente não consiga sanar. Quais os cuidados? Manter a pele e o local limpo, hidratado e longe do sol, porque o sol é o maior inimigo, pode aí causar uma inflamação na região ou até mesmo causar mancha na pele. E o tempo mesmo? Quanto que é o tempo das sessões? Certo. Também varia de acordo com cada pele, porque a gente precisa de uma pele íntegra, saudável para fazer uma nova sessão. Mas, em média, varia aí entre 30 e 45 dias a gente já consegue fazer uma nova sessão. Então, não pode fazer uma atrás da outra. Lembrando, gente, que é sempre bom procurar uma especialista do assunto. Então, já aproveita, acessa aí as redes sociais da Ana Ferreira, que está aí no cantinho da sua tela. E olha que eu vou te dizer, ela trabalha com toda excelência e, claro, trazendo a tecnologia e evolução que hoje nós temos aí para a beleza. É isso É mesmo? isso aí, você não precisa mais estar com a autoestima baixa, nem com procedimento que não traduz a sua personalidade. É só entrar em contato comigo que a gente tem a solução. Agora, gente, vem aquele quadro que eu vou dizer para vocês. Você que tem dúvidas aí sobre a espiritualidade de 2025, está chegando o quê, minha amiga? Seu despertar. Gente, e olha, depois daquele banho de descarrego, você já fez na sua casa, já fez aquela limpeza, aí eu falei que ela ia voltar. E como eu amo que Márcia esteja aqui com a gente. Tudo bem, Má? Tudo bem, é um prazer estar aqui de volta e hoje nós vamos falar de saúde, dinheiro E amor. Então, bora lá, está começando o seu despertar. Mas antes, você me diz aí, no próximo programa, eu quero que você me conte o que você quer saber. Pode ser em qualquer área da sua vida, mas conta pra gente lá no nosso Instagram, nas redes sociais, que eu vou esperar o seu direct, hein? Bom, para a gente começar, vamos falar primeiramente sobre saúde, que é algo mais importante, que sem saúde a gente não vai a lugar nenhum, não é mesmo? Exatamente. Vamos lá. Vamos ver agora Saúde! o que o fofoqueiro vai falar para você. Uma dica, né, de saúde. Você quer escolher, Flavinha? Bora. Vamos colocar a Flavinha para trabalhar? Bora, Qual que você quer? bora, que eu vou mentalizar a saúde de vocês em 2025, vem chegando. Quantas cartas? Pode ser 5, bora. Então, 1, 2, 3, agora eu vou pegar aqui de baixo, 4, 5. 5. A carta da árvore,
né? Ela fala sobre família, mas o que a família tem a ver com a sua saúde? Tudo. Se você tem aquele parente que te desequilibra, é bom você começar a orar por ele. Pra ficar bem longe. Não, para que você fique bem de saúde. A carta do urso remete que você vem controlando aí essa sua rixa com esse parente, essa sua desavença há muito tempo. Então a carta da chave vem te dizendo que você vai precisar tomar atitudes e começar a procurar respostas. Resumindo, para você ficar bem da saúde, bora liberar perdão, bora ver o que você vai conseguir fazer aí para perdoar esse parente ou um amigo muito próximo. Fazendo isso, você consegue ficar bem. Cuide do seu emocional, porque a carta da lua também fala que as emoções estão bem complicadas. Gente, ouviram esses recados? Então bora perdoar. Perdoar é tirar o lixo que o outro depositou na gente. Hoje eu tô filosófica, né? Não é? Nossa, eu tô demais, gente. Agora vamos tirar do amor? Amor. Ah, não, essa daí posso mentalizar pra mim, tô brincando. 2025 que vem para o amor, Márcia. Olha, já saiu um rato aqui. Mas saiu o sol para salvar você do rato. Passarinho, uma mulher e um caixão. A minha carta favorita. A carta do ratinho vem te dizendo que você vai precisar se limpar, né? Tirar aqueles contatinhos da gaveta. A gente já falou isso lá no nosso primeiro programa. Tirar os contatinhos da gaveta para você verdadeiramente ser feliz. Não vai dar para você restaurar nada aí. Começar novas conversas, novos assuntos. Se você é mulher, né? Se você aí, minha amiga, tem que começar a olhar para você. E se porventura você é o homem, você vai precisar começar a olhar as mulheres à sua volta. Porque a carta do caixão, a minha favorita, vem te dizendo que vem amor novo por aí sim. Porém, você vai precisar rasgar os contatinhos da gaveta. E agora me fala, se a pessoa é casada, vai, tira mais uma, o que acontece? Isso, os caminhos estão abertos para você que é casada, tá namorando, tá aí enroladinha, os caminhos estão abertos. Isso significa que você precisa tirar a dúvida do seu coração e se entregar a esse amor, né? Fazer coisas novas também, porque caminhos abertos pede para que você voe, né? Siga. Então, bora voar, gente. E agora, pra gente finalizar, din-din no bolso, quem não gosta, a prosperidade. Vamos ver como vai ser. 2025, o dinheirinho aí no bolso, pra gente poder ver o que vem por aí. Conta pra gente, Márcia. Olha, na prosperidade veio muitos alertas. Depois eu vou te passar um banho aí para você ajudar essa prosperidade a chegar. A cartinha da raposa tá te dizendo para você ficar esperto. Tem gente de olho no seu dinheiro. A cartinha do homem pede para que você use mais o racional. Deixe as emoções de lado. Por quê? Mais uma vez, vai precisar ficar esperto aí, porque a carta da cobra mostra que existe muita energia ruim. Exatamente, energia ruim já te passa o banho. A cartinha do jardim pede para que você olhe para os seus amigos, né, de trabalho. Se você está desempregado, é através deles que você vai conseguir a estabilidade que você precisa. Tá bom? Uau, então bora falar o banho? Bora, anote aí, tá bom? O banho para prosperidade. Folha da fortuna, cravo, louro e mel. Como que você vai fazer o banho? Dá uma orada nas suas ervas, coloque a água para ferver, deixe lá, espere ela ficar em temperatura normal, né? Ambiente a que você gosta de tomar e boa sorte. Então, bora fazer todos esses banhos que ajuda aí, ó, o din-din vem chegando. E é isso, né, Márcia? Quero que você passe o seu @. @pergunte ao oráculo, você me acha lá. Qualquer dúvida, tô esperando vocês por lá. Gente, já notou todos esses ingredientes aí do banho? Se não deu certo aí, já vai pro descarrego, que é a melhor Pois coisa. é, juntar tudo e jogar fora. Se não der certo esse, Né, Lucas? nossa Você senhora. também tem o costume de fazer banhos assim? Olha, nunca fiz. Mas agora, depois desses conselhos, vou Você fazer. vai começar a fazer. Por favor, Então né? compra já alecrim, manjericão, Já encomendei. arruda, guiné, Tudo, tudo. tudo. Então tá bom. Gente, quero agradecer a sua audiência mais que especial. Infelizmente, o nosso Sábado encerra por aqui.
mas é só hoje na nossa nova casinha, né, É isso Lucas? aí, na nossa nova casinha a gente se despede. Agradeço muito a presença de vocês e ter nos recebido de forma tão aberta. Então, até final de semana que vem e fiquem bem. É isso aí, uma ótima semana com muita luz, energia positiva. Um beijo. Até Tchau. mais.